Gente, a salada hoje é uma salada de beterraba, mas não é uma salada de beterraba comum, tá? Ela foi assada por 4 horas, ela fica muito diferente, uma textura muito legal e junto com ela vai ter, então, primeiro, texturas, beterraba assada, pera, rúcula, o que mais? É só. Molho, a gente tem 3 molhos nessa salada, é muito legal. A gente tem molhos que vão contrabalancear com a doçura da beterraba, então a gente tem um pesto bem diferente, a gente tem uma redução de balsâmico com infusão de pimenta preta e tem também um molho de iogurte com azeite que vai regular a acidez dessa salada, tá? De crocância a gente tem a semente de girassol e crouton. Só que um crouton bem diferente também, né, do que aqueles quadradinhos que a gente costuma ver. Ele é um crouton bem crocante, ele tem bastante sabor e eu vou ensinar também como que dá sabor no crouton depois de assado. A primeira coisa a se fazer é assar a beterraba. Então eu coloco uma folha de papel alumínio no fundo da assadeira porque um pouco do líquido da beterraba pode cair na assadeira e caramelizar. Aí é uma dor de cabeça para limpar depois, viu? Então é só colocar sal grosso sobre o papel alumínio e dispor as beterrabas por cima. O sal ele vai temperar a beterraba por osmose e vai ajudar a desidratá-la, concentrando mais ainda o sabor do produto final. Agora está pronto para colocar no forno a 170 graus e assar por 4 horas. O primeiro molho que a gente vai fazer é um concentrado de vinagre balsâmico com infusão de pimenta preta. É só colocar a pimenta preta moída na hora e o vinagre em uma panela de alumínio ou inox. Cuidado, não pode ser feito em ferro, tá? Panela de ferro, porque a acidez do vinagre pode enferrujar a panela. E aí cozinha em fogo médio até reduzir pela metade. Olha a textura então depois de pronto, ó, ele cobre a colher, tá vendo? Ele fica bem concentrado, bem escuro e depois quando ele ficar em temperatura ambiente ele vai ficar mais grosso ainda. O segundo molho da salada, ele é um molho que vai dar acidez, né? Que vai contrabalancear com toda a doçura da beterraba. E é um molho de iogurte, um iogurte simples, tá? Um iogurte natural e azeite e sal. E é incrível como ele emulsiona bem, como ele fica bonito, untuoso, né? Bem gostoso, por causa da quantidade de proteína que tem no iogurte, ele emulsiona muito bem com o azeite, com o óleo, então ele fica bem sedoso. Bom, então um dos molhos é o pesto, tá? Pesto, na verdade, um pesto tradicional é feito de pinole, manjericão, azeite e pinole, manjericão, azeite e parmesão, tá? Mas a beleza do pesto é que pode fazer de qualquer coisa. Bom, a base do pesto, na verdade, é qualquer oleaginosa, que eu estou usando aqui hoje semente de girassol, parmesão, eu acho que sempre tem que usar. Uma verdura, eu estou usando hoje rúcula selvagem, que eu já falo sobre isso, e azeite, tem que usar sempre, né? Então nessa variação do pesto aqui, eu estou usando rúcula selvática, tá? Ele é uma rúcula que ela é frisé, vamos dizer assim, tá vendo? Ela é diferente, ela é um pouco mais potente do que a rúcula lisa, tá? Acho em feira, mas dá para usar a rúcula normal também, tá? Eu vou usar aqui então o girassol. Semente de girassol eu estou usando no lugar das nozes ou de pinole, porque ela tem um pouquinho mais de acidez. E como a salada é de beterraba, eu quero um pouquinho de acidez junto, porque senão vai ficar tudo muito doce. E nozes, pinole, elas têm umas notas bem doces que iria transformar o prato praticamente numa sobremesa. Então eu estou balanceando a doçura da beterraba, que já ficou mais doce porque a gente assou ela por bastante tempo, com esse molho e também com molho de iogurte. Eu vou colocar aqui então tudo no mixer. Dá para usar um mixer, dá para usar um processador, um liquidificador, dá para usar o que for. Dá para usar também, claro, como é que chama aquele negócio? Morteiro? Pilão. Dá para usar também o pilão, que na verdade o pesto originalmente ele é feito no pilão. Ele já está na textura que eu quero. Ó, ele já está batidinho do jeito que eu quero. E aí eu coloco o azeite e também, para mim esse molho aqui, esse pesto, ele não precisa ser tão grosso. Mas também se eu ficar colocando um monte de azeite, vai ficar muito pesado, tá? Então o que eu coloco aqui? Água. Eu vou colocar água gelada e aí eu vou dando a textura que eu quero, junto com emulsionando água gelada aqui dentro.
Pronto, agora sal. Ó, e aqui tem um pesto não tão grosso, perfeito para essa salada aqui. Bom, agora para o crouton, esse é um crouton bem diferente. Por quê? A gente usa pão fresco para fazer ele, tá? Claro, a gente normalmente vê, né, o crouton com aquele pão sequinho do dia anterior e fica gostoso também, né? Cada um tem o seu uso, só que nessa receita eu quero mostrar para vocês essa técnica de fazer crouton. Então pega um pão tipo italiano, né? Então de casca grossa, de miolo mais firme, e tira a casca dele porque ele vai no forno bem quente e aí a casca iria queimar no forno, tá? E aí, ao invés de cortar ele em cubinhos, vá tirando ele com a ajuda dos dedos, vá arrancando pedaços, mais ou menos do mesmo tamanho, mas eles não vão ser uniformes, a gente não quer que eles sejam uniformes, né? Desse jeito, aí tem texturas diferentes, né? Então vai ter um mais crocante que o outro, um mais macio por dentro que o outro, e aí vai ficar muito interessante, muito legal. Pega então todos os croutons, coloca num bowl e aí coloca mais ou menos 10% do peso dos croutons em azeite. Claro, isso pode ser, não precisa ser tão preciso assim, mas coloca um bom tanto de azeite e vá misturando para cobrir todos os croutons com azeite. E se precisar, coloca um pouquinho de sal, depende do quanto de sal que tem o seu pão. Esse crouton fica legal colocar o tempero nele depois que ele sai do forno, tá? Esse aí eu vou fazer com salsinha, tá? Eu vou picar a salsinha e vou colocar a salsinha logo depois que ele sair do forno. Mas dá para fazer com alho, por exemplo, pica o alho ou rala ele, na verdade, bem assim picadinho. E aí quando ele sai do forno você joga o alho e mistura bem, né? Esse alho e azeite é um clássico, né? E ele fica muito melhor fazendo assim do que colocando junto, porque se colocar junto agora no forno bem quente, ele vai queimar. Aí é só espalhar na assadeira, né? Colocar, não sobrepor, né? Deixar bem espalhadinho nela. Se precisar, coloca 2 assadeiras, tá? E aí coloca no forno a 170 graus e fica de olho, porque ele é rapidinho, coisa de 4, 5 minutos. Uma das vantagens desse crouton é que ele fica pronto bem rápido mesmo. O outro ele demora mais, porque ele tem que secar, né? Então a gente coloca o outro a 140 graus mais ou menos para ele ficar bem torradinho, né? E torradinho por dentro e por fora. Esse, como é torradinho só por fora, então ele é muito mais rápido. Mas é bom para salada, por exemplo, e não para usar como crouton para sopa, né? Porque sopa, se colocar esse crouton, que ele é mais molinho por dentro, ele acaba murchando quando entra em contato com a sopa. Agora é só cortar a pera, tá? Então eu corto ela no meio e vou fatiando. E, bom, usa uma pera firme, tá? Não precisa ser a mais dura possível, mas uma pera mole não funcionaria bem nessa salada. Olha, depois que o balsâmico fica em temperatura ambiente, ele engrossa, tá? Engrossa bastante. Pode acontecer de você reduzir demais o balsâmico e aí ele ficar muito grosso. Então, o que faz? Quando acontecer isso, pega uma colherada de água, coloca e vai mexendo. Mexe bastante. Ah, não ficou na textura? Coloca mais uma colherada, tá? O que a gente perdeu aqui quando foi evaporado foi água, né? E quando se a gente colocar de volta a água, ele vai voltar na textura que você quer. Toma cuidado, senão vai ficar muito aguado e vai ter que voltar um pouquinho na panela lá no fogo, tá? Então, ó, nessa textura aqui tá ótimo, ó. Tá? Isso aqui a gente guarda então em temperatura ambiente, num recipiente fechado, e vai durar aí, sei lá, 6 meses talvez, até mais. Tá? Então aqui, o que eu vou fazer? Para montar, eu gosto de montar essa salada fazendo um caos aqui. Então eu vou começar com o balsâmico. E aí eu vou colocar o pesto. Claro, o balsâmico é muito concentrado, então eu vou colocar menos do que o pesto, né? E
o molho de iogurte, que vai quebrar a acidez. Opa, que vai dar acidez, né, que vai quebrar a doçura da beterraba e da pera também, né? E agora vem com a beterraba. O interessante é que essa salada aqui, ela pode parecer pouca coisa para quem, se a gente for servir assim, né, numa travessa dessa, parece pouca beterraba, mas a gente colocou aqui 3 beterrabas grandes, né? Então, o legal dessa salada é isso aqui, na verdade dá para apresentar ela de uma maneira bonita e ela vai ser o suficiente, eu prometo que vai. Aqui eu tenho gorgonzola, eu posso usar na verdade qualquer tipo de queijo azul, tá? O queijo azul são esses queijos que tem esses bolorzinhos azuis ou ou esverdeados, né? E claro, você experimenta o sal dele para saber o quanto que você pode usar, né? Então aqui é só salpicar por cima. Mas pode usar Roquefort, tem outros tipos de queijo azul no mercado, tem o Stilton inglês, e que todos combinam muito bem, tá? Se você não quiser queijo azul, usa um queijo salgadinho, acho que até um meia cura funcionaria bem aqui. Mas precisa de um queijo salgado para balancear também a doçura, né? Então a salinidade aqui tá nesse queijo. Aqui eu tenho as fatias de pera. Um pouquinho da rúcula, só para lembrar que o pesto é de rúcula. Então, eu aprendi com o italiano que rúcula é tempero e não salada. Então, eu vou obedecer ele e vou colocar pouquinho. O crouton. O crouton fica muito legal. Um crouton fresco assim, gente, ele não vai durar muito, tá? Então, se ele fosse aqueles bem sequinhos, que normalmente a gente vê, ele vai durar mais. Só que esse aqui, como ele é por dentro, ele continua macio, ó. Ele é crocante, né? Mas por dentro ele ainda é macio, né? Então isso aqui não vai ficar desse jeito por muito tempo. Então, no máximo um dia aí bem fechadinho, tá? Então isso aqui é um crouton para comer na hora. Mas é super crocante, ó. E por fim, semente de girassol para dar aquela crocância. E é isso, ó. Essa aqui é uma salada que serve facilmente como prato. Vamos falar como prato principal para 3 pessoas, tá? Eu guardei um pouquinho aqui, eu vou colocar num prato, tá? Vou empratar, deixar bonitinho para ver uma ideia de como faria se fosse servir como uma entrada bem grande, né? Na verdade, uma entrada bem pesadinha ou até uma salada como prato principal.